Quando do Comitê Central da semana passada havia ainda algumas dúvidas de que o incidente envolvendo Will Smith e Chris Rock podia ter sido encenado. Hoje todos sabemos que foi bem real. E por isso esta semana aproveito então para dizer: Alberto, gosto muito de ti. G.I. Joe 4, estou ansioso para ver. E entra genérico, para não se ver o Alberto a esmurrar-me, se faz favor. Comitê Central 49, emissão de 4 de abril de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje temos um programa cheio. Na primeira parte vamos falar da tomada de posse do novo governo, vamos falar da não tomada de posse dos vice-presidentes da Assembleia da República propostos pelo Chega e Iniciativa Liberal e vamos tentar perceber se está ou não mais difícil possuir bilhetes para voar na TAP a partir do aeroporto de Francisco Sá Carneiro, no Porto. No Camarada da Semana vamos falar da tomada de posse de algo que ninguém parecia muito interessado em possuir, e na sessão de esclarecimento vamos tentar perceber em que redundarão as novas posses que o Governo terá em breve para gerir. Alberto e Carlos, espero que estejam muito bem. Nós vamos começar o programa de hoje a falar da tomada de posse do novo governo. Foi o tema que dominou a semana, atrás, obviamente, da bufetada na cerimónia dos Oscars, mas sobre isso provavelmente também teremos a oportunidade de falar, talvez uma perspectiva política sobre esse assunto, mas para já vamos falar mesmo da tomada de posse do novo governo. A cerimónia foi interessante, houve recados de António Costa, houve recados de Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que vos chamou mais a atenção na tomada de posse do novo governo? Posso começar eu? Avança, Alberto. Para variar, eu fui obrigado a ver a tomada de posse em direto por causa de um compromisso que me pediram para comentá-la. Acho que foi a primeira vez que me meti numa destas, mas foi o que mais me chamou a atenção foi os primeiros 20 minutos, foram os primeiros 20 minutos do discurso do Marcelo, do professor Marcelo, porque ele dedicou quase todo o discurso à situação da invasão da Ucrânia. Não que a invasão da Ucrânia não tenha importância, mas parecia que a certa altura, eu e de facto as outras pessoas que estavam comigo também, que tinham sido convidadas a comentar aquilo. Foi tipo jogo da bola, reuniram-se várias pessoas foi no ir comentando em direto. Boa. Comentar aquilo em direto e começámos a interrogar-nos se o professor Marcelo saberia onde é que estava, porque demorou tanto a fazer a transição lá da invasão da Ucrânia para a tomada de posse do governo e para a situação nacional e internacional, mais diretamente ligada ao país, não é? Que parecia que ele estava, que tinha guardado aquele discurso por outra ocasião. Eu pus a hipótese em direto de que ele, peço desculpa por estar a repetir, mas também pronto, pus a hipótese que o professor Marcelo estivesse aborrecido de ser dos raríssimos estadistas europeus em que ninguém lhe pediu opinião lá fora sobre a invasão da Ucrânia, e aproveitou a oportunidade, vou dizer aqui qualquer coisa quase geoestratégica, mais um bocadinho já estava a falar de modelos de tanques e de mísseis e coisas do género, já estava quase teve um passo de Nuno Rogério. Um passo de Nuno Rogério, certo? Sim, daquele tom Nuno Rogério. Mas depois lá acabou por fazer uma espécie de ponte para a questão governativa, não assim uma ponte muito bem construída, mas lá fez, e deixou aquele recado de que o país precisa demasiado do Dr. Costa para que ele possa abandonar-nos. Se nos abandonar, isto desmorona tudo e há outra vez eleições. Portanto, o Dr. Costa é absolutamente indispensável, na opinião do professor Marcelo. Eu sei que o objetivo dele não era bem esse, mas agora mesmo, falando mesmo a sério, o professor Marcelo quer fingir que tem alguma legitimidade para intervir, e formalmente tem, mas tudo o que ele fez até agora nestes anos de governação do Dr. Costa não lhe dá grande legitimidade, e o Dr. Costa permite-se tem-se permitido e vai continuar a permitir-se fazer o que quer, sem ligar nada ao professor Marcelo, e fazendo questão de mostrar em público que não liga nada ao professor Marcelo. O professor Marcelo chegou com, se quer ser presidente, se quer ter um poder de influência, pelo menos chegou tarde, concluiu tarde que, e a más horas que o pode fazer, e agora não
não parece que tenha grandes E hipóteses. se António Costa decide sair a meio do mandato disto, vai meter o professor Marcelo Rebelo de Sousa em trabalhos, o que também é desagradável, e não se quer isso para um segundo mandato tranquilo. Portanto, aparentemente, se assim for, o professor Marcelo continuará a poder banhar-se à vontade, sem grandes preocupações demais para além disso. Uhum. E, portanto, provavelmente é esse o objetivo. Carlos, tomada de posse, gostaste? Acho que a principal novidade da tomada de posse foi a mensagem de Marcelo que o Alberto já falou aqui. Não houve nada de especial naquela tomada de posse. E esta mensagem é importante, primeiro porque revela, porque Marcelo sabe coisas que a generalidade das pessoas não sabem, que a possibilidade de António Costa abandonar a meio era real. Algo que se falava como um rumor, e o facto do Presidente da República vir deixar esse aviso revela que essa possibilidade é real, ou seja, estava ali algo a ser preparado, possivelmente com Medina nas finanças para fazer algum brilharete nas finanças, ou com eleições internas dentro do PS entre diferentes ministros, em que se confrontariam diferentes ministros. Estava a ser preparada uma sucessão fora de eleições. Qual é o problema? Há dois aqui. Primeiro é que Portugal não tem uma boa memória disto de trocar primeiro os ministros fora de eleições, porque Pedro Santana Lopes na altura foi escolhido por Durão Barroso para o suceder, tornou-se primeiro-ministro com uma maioria no Parlamento, e ao fim de algum tempo aquilo caiu por vontade de Jorge Sampaio, é verdade, por coisas se calhar bastante menos graves do que o governo porque PS. Porque valores mais altos se levantavam, mas nessa altura os valores mais altos se levantavam. Mas independentemente das razões que tenham levado a que isso tivesse acontecido na altura, a verdade é que os portugueses, a percepção que os portugueses trouxeram dessa história é que não é muito legítimo substituir o primeiro-ministro a meio de um mandato, mesmo com maioria absoluta na Assembleia da República. E depois há outra coisa, que é, Marcelo ainda tem bastante encravado a situação de ter visto um governo cair a meio de uma legislatura, que foi o caso do governo do Partido Socialista na legislatura anterior, e quer garantir que consegue acabar o seu mandato levando uma legislatura até ao fim, algo que ainda não fez, também só teve uma, não é? A primeira não começou com o Marcelo Rebelo de Sousa, começou com Cavaco Silva, depois manteve-se até ao fim, mas dentro do mandato de Marcelo, dos dois mandatos de Marcelo, ainda não houve uma legislatura que tivesse ido até ao fim, e ele quererá acabar com isso. Veremos então se efetivamente isso acontece, se o Presidente leva até ao fim esta intenção de derrubar o governo ou pedir eleições antecipadas caso António Costa decida ir para um cargo europeu qualquer. Depois há uma premissa aqui que eu tenho algumas dúvidas, que é: existe um cargo europeu à espera de António Costa? Isso que eu ia essa era a questão, pois, também. Tenho dúvidas sobre isso, mas a verdade é que o rumor é suficientemente forte para que Marcelo tenha sentido vontade de dizer. Sabem o que é que eu acho que pode ser eventualmente esse cargo? Tipo contínuo da Comissão Europeia, por causa daquela história de ir ao banco. Lembram-se daquela história de ir ao banco com a Ursula von der Leyen? Já posso ir ao banco, não é? Pagar a conta da luz, pagar a conta da água. Eu não acho isso tão impossível quanto isso. Até ser porque nós temos aqui uma visão uma visão de que um cargo europeu é uma espécie de um prémio de boa governação, não sei o que, não sei. Já tivemos um presidente da Comissão Europeia, que era quem era, não é? Nós nunca... Um secretário-geral das Nações Unidas que é quem é, portanto... Os cargos de topo na União Europeia não são necessariamente um prémio às melhores pessoas, senão... Nem na União Europeia, nem na generalidade das instituições internacionais, não é? Não são necessariamente, são muitas vezes até escolhidos precisamente por não serem uma ameaça para absolutamente ninguém, por isso é que é muito comum irem lá... Esse é o grande critério, não chatearem ninguém, exatamente. Carlos, vê o elenco dos diversos secretários-gerais da ONU, por exemplo, mas sempre fora da União Europeia. Vão buscar normalmente tipos de países, terceira, quarta linha, não é? Como é o caso atualmente. Mas os secretários-gerais da ONU ainda são
tecnicamente foram buscar um ex-membro das SS, poder, mas não ainda tem menos poder do que tecnicamente o Presidente da Comissão Europeia, ou por aí fora, os cargos não tem nenhum. mais altos europeus poderiam ter algum poder. Se fosse a Merkel a assumir um desses cargos, possivelmente teria um poder de representação da União Europeia que nenhum dos atuais líderes tem. E o Putin já tinha chegado a Berlim a esta hora. Pois, se calhar. Vocês, pareceu-me que não estão muito interessados em referir o que António Costa disse em relação à viragem de páginas, porque ele referiu a viragem de imensas páginas. E depois já escrevi sobre isso. Sim, peço, o homem não lê todos os teus escritos com muita ler. atenção. Ele, pela maneira como fala, não parece ler muito, mas virar páginas... Pois é, da austeridade, da pandemia, e agora vamos virar da guerra. A página da guerra, não é? Vamos virar a página da guerra. Não sei se... As duas primeiras são introjices, as introjices do costume. A terceira é engraçada. O Dr. Costa vai virar a página da guerra a propósito de... Talvez com a ajuda de António Guterres, talvez os dois... através daqueles tweets que o engenheiro Guterres costuma lançar. Dos tweets. É inadmissível sei lá, a violação dos direitos humanos patenteada. Condeno veementemente. Eu gosto muito quando as pessoas condenam, a culpa não é só do engenheiro Guterres, mas o engenheiro Guterres resume só essas coisas. Pessoas condenam atos que são obviamente maléficos. Quer dizer, há uma chacina a algures, condeno. Se ele não isto. Público condenar, havia dúvidas que ele está do lado da chacina. Exatamente, ao contrário do que a generalidade... Eu achava que ele ia congratular, mas ele lá... Ao contrário do que a generalidade das pessoas poderia pensar, eu condeno esta chacina. Exatamente. Esta não apreciei. Há outras, há alguma chacina ou outra mais gira e tal. Sim, mas esta condeno porque realmente é desagradável. Bom, António Costa também atirou a Cavaco Silva, mas eu não quero canibalizar o nosso tema da sessão de esclarecimento de hoje, mas António Costa foi muito perentório ao dizer que esta maioria absoluta não terá nada a ver com a maioria absoluta de Cavaco Silva, em que se confundiu maioria absoluta com poder absoluto. Por isso, estamos tranquilos, acho que podemos avançar com toda a calma. E na qual ele esteve do outro lado da barricada a combater. Quando eu vi aquilo, estava em direto, assim, a primeira ideia que me ocorreu foi que ele estava a falar do regime do Estado Novo. Como combatente, depois lembrei-me, não há maioria, não havia propriamente uma maioria e não havia idade do Dr. Costa para combater o Estado Novo, propriamente. Não, isto era mesmo já... Para uma maioria democrática, que ainda por cima se repetiu. A maioria absoluta do professor Cavaco repetiu-se em 87, em 91 e 95, não é? Exatamente, mas já nessa altura António Costa combateu... Exatamente, contra a vontade da generalidade dos portugueses. Não sei exatamente o que é. Exatamente. Bom, a tomada de posse foi de facto muito interessante. António Costa elencou prioridades muito interessantes também para este governo, começando com a resposta à emergência climática, que é realmente aquilo com que estamos todos preocupados neste momento. E a transição digital. É essencial, isso define-nos. Eu estou muito preocupado em transitar digitalmente e também em dar resposta à emergência climática. E ele falou de outra coisa, o inverno demográfico. O inverno demográfico e combater as desigualdades, exatamente. Combater também as desigualdades. Onde é que vem a história? Talvez o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto saiba elucidar. De onde é que vem a história a expressão inverno demográfico? Inverno demográfico. Eles vão copiar isso sempre a qualquer lado. Mas não é aquela história do inverno nuclear ou assim uma coisa desse género? Não é para ir buscar um bocadinho esse tipo de cataclismo? Talvez seja, mas normalmente eles copiam sempre de alguém, de qualquer coisa que vem lá de fora. Não é? É capaz de ser, eu tenho ideia de haver uma expressão deste género para... Sim, acho que até nem é uma expressão originalmente portuguesa. Não, deve ser da copiada lá de fora, pois é isso. Eles vão sempre buscar qualquer coisa, o tipo leu no Guardian, depois aí achou com um assessor ali qualquer, achou que isto é giro, isto vai causar... Soa moderno, exatamente, que soa moderno. Modernaço. Depois desta tomada de posse do novo governo, houve um outro assunto que chamou a nossa atenção, que foi o processo de eleição dos vice-presidentes da Assembleia da República, que foi todo ele pontuado por inúmeros incidentes que levaram a que nem o Chega nem a Iniciativa Liberal elegessem vice-presidentes para a Assembleia da República. Então agora aquilo fica só com o presidente e com o vice-presidente? Dois vice-presidentes. Dois vice-presidentes, mas ambos é tudo do PS ou do PSD? Sim. São só duas pessoas, mas devia haver mais dois vice-presidentes, não é? Do terceiro e quarto partido, que não foram eleitos. 4 vice-presidentes dos 4 partidos mais votados.
Exatamente, certo. O que não vai suceder neste caso, e eu temo pelo bom funcionamento da Assembleia da República, é para que se crie aqui de repente, a Assembleia da República, que tem funcionado sempre de forma tão impecável, agora de repente começa a funcionar mal. Mas, portanto, houve problemas com os lugares, o pessoal não sabia muito bem onde é que havia de se sentar. Parece aquele primeiro dia de aulas no 8º ano, onde anda tudo à bulha pelos lugares. Normalmente só se anda à bulha, ou pelos primeiros, os soninhos andam à bulha para os primeiros lugares, e os manfios andam à bulha pela última fila, e aqueles do meio ficam todos disponíveis. Na Assembleia é mais ou menos isso. Carlos, tu estiveste presente, suponho eu, a que ponto é que chegou esta disputa? Suponho eu, já infere uma certa abstinência laboral dos deputados, não é? Suponho eu, talvez. Logo ao primeiro dia, sim. Não é isso que eu queria dizer, não. Carlos, como sei que estiveste presente, consegues explicar-nos um bocadinho melhor o que é que... Há problemas no sítio onde as pessoas se sentam, não é? E, portanto, por causa disso, o PSD não viabilizou a eleição de João Coutinho Figueiredo, não é? Isto, com a Iniciativa Liberal foi este o problema. É possível que tenha sido esse o problema. Já se esperava que os partidos, o Bloco de Esquerda e o PCP, eventualmente o Chega também, não votassem a favor de mais ninguém para além dos seus próprios candidatos. Portanto, acho que foi bastante claro pelos resultados eleitorais que o PCP terá votado nulo, apenas tivemos sempre 6 votos nulos, portanto... alguém, e só há uma bancada com 6 pessoas, o Bloco de Esquerda à partida também não terá votado, e já contávamos com uma certa ala bloquista dentro do PS que não votaria também. Surpreendeu, sim. Mas não votaria porquê? Não é este o procedimento normal? Não votaria por motivos que são mais de mesquinhez do que outra coisa, pelos mesmos motivos que depois muitos deputados do PSD não votaram, é que assumiram todos que os candidatos estavam eleitos, para além do candidato Chega, todos os outros estavam eleitos, e depois há uma espécie de mesquinhez lá dentro, que é, entre aqueles que são eleitos, quem é que consegue mais votos. E achou-se que era uma boa forma de castigar os bandidos da Iniciativa Liberal que eles tivessem menos votos do que os outros que fossem eleitos. Tanto é assim que na altura em que foi anunciado que o candidato do PSD teve mais votos do que o candidato do PS, a bancada do PSD celebrou efusivamente. Finalmente Rui Rio teve uma vitória eleitoral contra o PS, que foi na eleição dos vice-presidentes. Mas isso se calhar é porque era o Adão Silva que era o candidato, e eles estão a pensar, Adão Silva, vota no Adão Silva. Ai não, é o outro Adão Silva. Pá, acho que boa parte do PS, como o Presidente da Assembleia da República é do Partido Socialista, assumiu uma posição mais institucional de votar a favor dos candidatos, menos dos do Chega, não é? Menos os do Chega, nomeadamente a favor do candidato do PSD também, e por isso o candidato do PSD teve 190 e tal votos, portanto acho que foram 190 votos. Reuniu um consenso alargadíssimo, Adão Silva, impressionante. Teve exatamente 190 votos, e só que alguns deputados do PSD optaram por votar apenas nos seus candidatos, não votarem nem no candidato do PS, nem no da IEL, para garantir que o seu candidato teria mais votos do que os outros todos, algo que conseguiram, mas assumindo que os dois seriam eleitos. O do PS foi, porque obviamente tem maioria absoluta, o da Iniciativa Liberal não foi, porque precisamente faltaram esses votos. Dito isto, são lugares... Teve a sua vitória, Rui Rio, também era importante. Acho que até há pouco tempo o Rui Rio é fortíssimo. As pessoas nem sequer sabiam que aquilo era por eleição. Eu acho pois que não, isto foi... as pessoas ainda hoje... ficámos a conhecer. Se me perguntassem há 10 anos, eu diria que aqueles 4 lugares iam para os 4 maiores partidos diretamente. Sim. Quer dizer, nem... E depois há aqui coisas interessantes, porque as atenções estavam todas muito viradas para estes lugares, para os 4 vice-presidentes. Mas... Houve outra coisa que foi eleita e sem qualquer tipo de barulho, lista única, que foi para o Conselho de Administração da Assembleia da República, numa lista única que contava, entre outros, com André Ventura e Joana Mortágua. Portanto, os dois okay. numa lista para o Conselho de Administração da Assembleia da República, que foi eleito com mais de 200 votos. Portanto...
Mas como ninguém ouve falar disto, ninguém ouve falar desta posição deste Conselho de Administração, lá se conseguiu que a eleição fosse sem grandes problemas, em que estava lá a pessoa do PCP, uma pessoa do Bloco de Esquerda, uma pessoa do Chega, todos juntinhos na mesma lista, e lá foram... Ou seja, uma fantochada só para naquilo que tem visibilidade, não é? Faz-se a fantochadazinha e depois no resto as coisas funcionam como devem funcionar. Estamos a falar de cargos que não têm qualquer valor político. Na legislatura passada, o João até votou a favor daquele ex-deputado do PCP que rejeita lá aquilo da Coreia do Norte e não sei o quê. Estamos a falar, os eleitores votam nestas pessoas, se as colocam entre os 4 maiores partidos, vão lá e têm a sua representação nestas coisas irrelevantes da Assembleia. Carlos, mas isto começou tudo pela aquela história que se começou a perceber que não se ia eleger o vice-presidente do Chega, não é? Que a maioria... mas isto aconteceu, as duas não... Eu lembro que tu defendeste, que devia ser eleito normalmente, não tenho ideia que tu aqui defendeste. As duas não eleições têm motivos diferentes. Sim, claro. A não eleição do Chega foi uma rejeição política. Uma rejeição política para um cargo que, quanto a mim, não é político. Que é representativo, é puramente representativo. Mesmo que fosse político, é verdade, daí Elfa é totalmente diferente, os motivos são totalmente diferentes, mas convém lembrar que no tempo do professor Cavaco, por exemplo, em que o PC tinha maioria absoluta, foi eleito um vice-presidente do PCP. E foi eleito nas alturas do PCP em 2009. Sim, mas aí o PS já tinha maioria e tal, podíamos usar esse argumento, mas não foi sempre... Claro. Foi sempre uma questão de representatividade e o PCP que não esteve presente, como aliás nunca está presente, tirando no tempo da geringonça, sequer na tomada de posse do governo. Uma demonstração de que não aceita sequer o sistema democrático. O Chega esteve presente, apesar de tudo. E desta vez o PCP não teve candidatos a vice-presidente, acho que foi das primeiras vezes, não me lembro da última vez que não teve, e anularam os votos, quer dizer, estão ali 6 votos nulos em todas, só uma bancada com 6 pessoas, portanto, acho que é justo ainda que foram eles. Anularam o voto, quer dizer, nem votaram o candidato do PS. O que eu quero dizer é a unanimidade, o consenso, o relativo consenso que se forma facilmente face ao Chega e que nunca se formou, nem sequer se esboçou face ao PCP. Mas o problema é achar-se que estes são cargos políticos. Não, eu não estou a falar. Sim, claro. O cargo não interessa nada. Sim, mas quis fazer um ponto político. Mas podia eleger o fantasma do Acácio Barreiros, que por mim estamos a falar de motivos diferentes. Aqui há quem acha que aquilo é um cargo que tem que ter um valor político e rejeita quem está do outro lado, faz parte do Bloco de Esquerda e PCP também podiam ter sido rejeitados por deputados do CDS, já aconteceu no passado. Portanto, isso aconteceu. E depois há uma questão que é mesquinhez, que é, eu quero que o meu candidato tenha, entre aqueles que são aprovados, quero que tenha mais, ou depois a desculpa que vieram dar, que foi os tais lugares na frente. Eu posso dar aqui um bocadinho de background sobre isso. Basicamente, inicialmente era suposto o Bloco de Esquerda ficar com 2 lugares na frente, o PCP 3, a Iniciativa Liberal 2 e o Chega 3, mas como a Iniciativa Liberal teve mais votos e mais deputados do que o PCP, eu acho que contestamos, e bem, o facto de termos menos lugares na frente tem um valor simbólico, mais uma vez, e uma das soluções apresentadas foi ficar com 3 lugares na frente, aí ao ficar com 3 lugares na frente como o PCP, mas isso implicaria que o PSD ficasse com menos 1, e a malta do PSD deve ter ficado chateada com isso, e também achou que era uma boa forma de punir, garantindo que ele teria menos votos. E eu tenho a certeza absoluta, que se a votação tivesse sido repetida, como se calhar esperavam que fosse, que o João Coutinho Figueiredo teria sido reeleito facilmente. Agora, aquilo é um cargo que não tem nada de político, é um cargo burocrático, tudo o que dá é uma sala extra na Assembleia da República. Já não é mau. Com uma mesa de snooker, se calhar. Era uma sala gira com o Dom Pedro IV e tal, mas... O que é com pinturas? Não me digas que é com pinturas colonialistas e coisas do género. Não, só tinha a pintura do Dom Pedro. Mas, portanto, nesta fórmula final dos assentos no Parlamento, o que quer dizer é que a Iniciativa Liberal fica com o mesmo número de lugares do PCP?
Vamos ver, exatamente, a Iniciativa Liberal vai ficar com o mesmo número de lugares à frente que o PCP. E o que é bizarro é que... Para equilibrar isto, aquilo que foi decidido foi tirar uma cadeira da frente, pois, para que o PCP só ficasse com 2. Então, o que é bizarro, é que o PS e o PSD têm o mesmo número de lugares na primeira fila, o que é um bocadinho bizarro em termos de equilíbrio. Ficam com os seus lugares tradicionais, pois, que são os mesmos, apesar do PS ter muito mais... Claro, ter o dobro do tamanho do grupo parlamentar do PSD. Estar ali outro partido naquela faixa onde o PS está habituado a sentar-se, porque depois os deputados do PSD para entrarem teriam que pedir licença ao deputado. Aquilo é tipo claque, aquilo está reservado para a claque, não é? Para os ultras. Estamos a falar de questões basicamente irrelevantes. Acho que não vale a pena discutir muito essas questões. Acho que foi uma questão mesmo de mesquinhas. Não havia ali significado político nenhum. Aquilo é uma eleição que normalmente passa completamente despercebida. Mas pronto, agora nós vamos passar com o PS tendo maioria absoluta, não havendo necessidade de fazer consensos ou acordos ali dentro da Assembleia da República. Eu acho que infelizmente podemos vir a passar 4 anos de toda a gente a querer arrasar o outro e fazer pontos políticos onde eles não existem e as coisas são que são. Vai-se andar ali à porrada. Vai ser animado, vamos acompanhar com atenção, sim. Para desenjoar um bocadinho metafórica. Não vamos perder a esperança já, por amor de Deus, isso podia dar algum ânimo à legislatura. Saindo um bocadinho destas questões estritamente políticas, mas não completamente das questões políticas, queríamos comentar também a situação da TAP no aeroporto Francisco Sá Carneiro, porque esta semana havia notícias aparentemente contraditórias em relação a uma eventual redução do número de voos da TAP a partir do aeroporto do Porto, mas ao mesmo tempo um aumento do número de passageiros que a TAP transporta a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Nós lançámos este tema, eu não consegui chegar a conclusão nenhuma pelas notícias que li em relação ao assunto e por isso passo-vos a bola para tentarmos perceber o que é que se passa afinal com a TAP e o aeroporto Francisco Sá Carneiro. A TAP diz que vai haver mais passageiros, apesar do corte de voos? Dá-me ideia que foi isso que eu li, porque não ficou claro para mim que... Bem no porão. Mas eu acho que há explicação, capaz de haver uma explicação para isto. Não sei se... Oh, Carlos, basicamente quando foram anunciados... Enquanto autor de livros sobre a companhia aérea de bandeira... Até hoje lançados em Lisboa, mas não no Porto. Não é verdade? Não, já foi lançado no Porto. Já foi lançado no Porto, peço muita desculpa. Não me digas que não foste convidado, Alberto. Eu até era para ir, bom, mas pensei que outro dia disseram que não tinha acontecido essa... Não, foi o Tosé, o nosso responsável técnico, que me disse que esse lançamento do Porto não tinha acontecido, portanto... Agora já que estamos numa de lançamento, na sexta-feira, na FNAC de Santa Catarina, vai ser lançado um novo livro sobre o ambientalismo, mas pronto... para ambientalismo básico. Sim. Ambientalismo de mercado. De mercado. Mercado, esse já aprecio. Então pode ser que responda à emergência climática, esse livro, pode ser que faz chegar ao Primeiro-Ministro, pode ser que ajude. Mas portanto, o que é que se passa com a TAP? Sobre a questão da TAP, basicamente saiu o novo plano para as rotas e o número de voos da TAP, e aquilo que muitas pessoas se aperceberam é que em relação ao que havia antes da pandemia, foram reduzidos um conjunto grande de rotas, depende de 7 rotas, e muitos desses voos também. O que gerou alguma indignação, merecida, mas apesar de tudo eu vou dizer que não merecia tanta indignação quanto isso, mas explico já isso. A TAP no dia seguinte respondeu a dizer que não, que ia, a dizer que ia aumentar o número de rotas, quer dizer, ela não desmentiu a notícia do dia anterior, mas disse que ia aumentar o número de rotas em relação ao ano passado. Não em relação ao período pré-pandemia, mas em relação a quando estávamos em pandemia, em zeros. E turismo, não sei o quê. É mais ou menos zero, sim. Em que estávamos quase a zeros, exatamente. Portanto, foram duas formas, duas verdades, não é? Em relação a 2019, baixou em relação a... verdades, uma trafolhice, quer dizer. uma verdade trafulha, mas honestamente, mais uma vez... Eu acho que o Porto não precisa, e a Região Norte não precisa da TAP para nada. Com o fim destas rotas vão aparecer companhias aéreas melhores, mais baratas, a oferecerem estas mesmas rotas, a transportar mais... Mas os slots não estão ocupados, Carlos? A TAP, se não voar a partir deste ano, vai ter que deixar os slots, e quando fez isso, ali em 2014, 2016... quando abandonou rotas a partir do Porto, e o Porto não tem um problema grande de slots como Lisboa tem, depois há
outra coisa. O Porto tem mais capacidade, tem, obviamente, as melhores slots estão ocupadas, mas tem mais capacidade para receber outros voos. E quando a TAP decidiu abandonar o aeroporto do Porto, o número de passageiros aumentou, porque vieram novas companhias aéreas. Havia gente a fugir dos voos da TAP que voltou para... Que voltou a... Quem não é daqui não tem a noção. O aeroporto do Porto praticamente nasceu com... Ou seja, tornou-se uma rotina para muitos habitantes aqui do Grande Porto e não só, a partir da Ryanair. Pois, exatamente. Antes tínhamos até era uma coisa quase residual, sim. A TAP sempre foi uma coisa, sempre voou muito pouco e aquilo quando a gente aqui antes, Carlos, mas quer dizer, ia-se para Londres, Milão, Madrid, Lisboa, havia assim uma coisa para o Brasil, talvez, mas rara, era isso. E depois o problema continua a ser que todos continuamos a pagar por aquilo, esse é o único problema. As pessoas do norte do país cada vez irão ter menos mas vejam as coisas pelo lado positivo, porque eu não sei se esta gestão da TAP percebe alguma coisa realmente de gestão de companhias aéreas, mas em termos de comunicação, então, pelo menos parece que estão a conseguir aqui uns bons spins e a fazer verdade. Passar até, não é? E a coisa até é capaz de... Aquilo que o Carlos disse que era uma meia-verdade, na realidade acaba por ser verdade. É uma verdade, não é? Atualmente Exatamente. Mas, quer dizer, exatamente. Não se podia ser mais desonesto. Faz lembrar o ministro Cabrita quando disse que o número de acidentes de viação tinha baixado drasticamente em 2020, quando ele se congratulou com a queda no número de acidentes de viação em 2020. Pois, tendo por base... Por causa dos lockdowns e os confinamentos. Em que as pessoas estavam proibidas de andar de carro, menos ele contribuiu para o aumento dos acidentes de viação, mas... Pois foi, mesmo com o acidente dele... Pois, uns meses depois ele haveria... já foi 2021. Para a retoma. Estávamos a falar de verdade, indiscutíveis, e eu queria fazer a transição, perdi-me um bocadinho, mas vou fazer a mesma, porque o que é verdade também é que os nossos espectadores e ouvintes podem continuar a apoiar o Comitê Central. Apareceu uma mensagem no meu telefone. Vocês conseguem ver isto também na minha imagem? Daquelas avisos que... Ótimo, então muito bem. Melhor assim. Mas, portanto, estávamos a falar de verdades e uma verdade indiscutível é que os nossos espectadores e ouvintes podem continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. E o que também é uma verdade indesmentível é que o azeite Talismã que apoia o Comitê Central é estupendo. E onde é que se toma melhor o azeite Talismã, que é um azeite gourmet? Nos hotéis Vila Galé, que também apoiam, curiosamente, o Comitê Central. Portanto, há aqui um conjunto de fatores muito felizes que se encontram. Bom, a primeira parte do programa fica por aqui, mas nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é Nuno Melo, o novo líder do CDS, que não estava propriamente assim, não havia um conjunto assim tão vasto de potenciais candidatos à liderança do CDS, e Nuno Melo chegou-se à frente e agora lidera o CDS. Alberto e Carlos, o que esperar do novo CDS? Um regresso em força? Diz já Alberto, tem um eurodeputado. Começa logo com um partido, exatamente, cuja única representação parlamentar neste momento é o eurodeputado Nuno Melo. Portanto, é um bocadinho como o Soares em França, não é? A organizar no estrangeiro. No exílio, a organizar o partido. Mas volta como ao Lenin, peço desculpa pela referência, para a volta de comboio. Pois, um bocadinho desagradável, mas historicamente muito correta. Portanto, acho que vai entrar em força como o Lenin. Faz todo o sentido. Mas, portanto, o que esperar do novo CDS? Não parece haver propriamente uma renovação significativa do ponto de vista... Diz, Alberto, desculpa. Eu ia perguntar, desculpem a ignorância, mas é legítima, é genuína. O Nuno Melo não houve lista derrotada, houve? Eu penso que não. Eu penso que não foi lista única.
Nuno Melo apresentou-se sozinho, Ou seja, penso eu. nenhum de nós sabe isso. Pelo menos nas moções gerais houve mais outras moções globais apresentadas. Sim, a preliminar, mas depois para a presidência, como para a presidência mesmo. Já tinha tido os 75% dos votos. Pronto. 70, exatamente. Foi uma aclamação quase unânime, então. Porque não havia mais ninguém a pegar naquilo. O que esperar? Eu sinto que este tema não gera assim um entusiasmo por aí além. Mas o que nem nos eleitores, como se não... Nem dos eleitores, quanto mais dos comentadores externos a esta questão. Mas, enfim, o CDS, Nuno Melo, obviamente, defendeu que o CDS faz falta ao sistema político português, até porque chamou a atenção, e com alguma piada, que pelo facto da Iniciativa Liberal se querer sentar entre o PS e o PSD, que sobra ali algum espaço, aparentemente, entre o PSD e o Chega para um eventual CDS. Essa foi bem mandada. Foi, e eu aproveitei para citar, não é para citar, não, mesmo mas foi mandada pelo Nuno Melo também. Pois foi, porque de facto Nuno Melo disse, e com razão, e Carlos não nos deixa mentir, que no Parlamento Europeu a Iniciativa Liberal se senta à esquerda do PPE, não é? O que aprende... Os liberais sentam só ao centro, sim. Eu acho isso, não acho nada. O que é estranho é o PSD estar no PPE. Isso é que é a parte estranha. Provavelmente o PSD devia fazer parte do Grupo Socialista Europeu. Este PSD, sim. Este PSD, exatamente. Portanto, por aí não há nenhuma incoerência, até Carlos, da parte da Iniciativa Liberal. E, de facto, à direita, no PPE, poderia haver eventualmente um CDS. O que é esquisito é o PSD lá estar. Mas isto, pronto, voltando um pouco atrás, vocês acham que no espectro político nacional há espaço para o CDS? Faz sentido um partido como o CDS? Faz sentido na medida em que poderá haver uma franja do eleitorado significativa que se reveja numa futura configuração do CDS? Muito sucintamente, acho que não. Só isso? Então, mas... Não, eu ia desenvolver qualquer coisa. Ok, então avança. Ia desenvolver qualquer coisa. O CDS, mesmo com a pequenina bancada que tinha, já não desapareceu, não é? O facto do seu presidente agora ainda ser eurodeputado, não me parece que ele vá lá para Estrasburgo ou para Bruxelas fazer considerações sobre política nacional, e se fizer também ninguém o ouve. Não é por aí. Pode ir para os jornais dizer umas coisas. Agora, nada dessas coisas justifica uma representação eleitoral do CDS que se dividiu em uma série de rixas pessoais. São coisas que dizem respeito mesmo às pessoas em causa, e quando as coisas dizem só respeito às pessoas em causa, é natural que o eleitorado se alheie delas. Não há ali, ideologicamente, pode haver ali uns setores mais conservadores, uns setores mais progressistas em matérias sociais ou de causas, ou o que quiserem chamar a essas coisas. Mas não acho que isso tenha uma relevância que venha muito cá para fora. O que vem cá para fora eu ia dizer o ódio, mas se calhar é mesmo, mas pelo menos o desafeto que aquelas pessoas têm. Pelo menos dois grandes grupos, depois deve haver, que eu não conheço, deve haver ali um número maior de pequenos grupos e de nichos. É difícil dividir o partido em tantos... É complicado. Mas pelo menos há dois grandes grupos, e um deles está com o Paulo Portas, ainda continua a haver no Paulo Portas uma espécie de guru. Agora, pelos vistos, o Manuel Monteiro regressou, não é? Manuel Monteiro também esteve no Congresso. E o Manuel Monteiro, julgo eu, por questões históricas, da pequena história, que não estará do lado dos portistas. São os portistas com acento. Julgo eu que não estará desse lado. Portanto, são coisas mesmo entre eles. Há ali pessoas pelas quais tenho consideração, há pessoas pelas quais não tenho consideração, e há ali pessoas que eu não conheço. São coisas entre eles, e é muito difícil interessar quem está de fora nesses assuntos, pelo menos a ponto de depositar lá o voto. Pode haver uma concordância aqui e ali, em alguma coisa que ele defende. O que é que defende o Nuno Melo? O que representa... Pois a questão é essa, não é? Pois. Não sei, especialmente. É que ao contrário dos partidos... Quase ninguém sabe. Sim, dos partidos que sistematicamente governam e que podem distribuir benesses a partir dessa posição de poder, um partido como o CDS, que ainda para mais tenta reentrar no Parlamento, é muito para além difícil disso, fazer... Claro, mas mesmo fora do poder, nós temos uma ideia, alguma fluidez e algum oportunismo do que defende o Chega. Temos uma ideia que defende a Iniciativa Liberal, temos uma ideia do que defende o Bloco de Esquerda. Pois. O que é que defende o CDS? Assim, muito, pois, e querendo reafirmar-se e reentrar no Parlamento, não é? Sem ter minimamente definido, sem ter uma mensagem a passar a esse nível, é capaz de ser o Bloco existe porque inventou, não foi buscar lá fora uma série de
causas. Sim. Não se chamavam causas fraturantes e agora são políticas identitárias ou guerras culturais, ou não sei o quê, para substituir a velha luta de classes, que eles perceberam que já não dava grandes votos. E o Bloco definiu-se por aí. Podemos achar que é ridículo, eu acho que é, mas foi esse o processo. O CDS vai buscar o quê? As touradas, o fado, não sei o que é que... Vamos aguardar, pode ser que haja novidades e quem sabe surpreendentes e boas também em relação a este novo CDS. Carlos, algo que do teu ponto de vista é bastante próximo, possas comentar em relação a isto? Sim, o CDS surgiu para ser um bocadinho o poiso de todas as pessoas que não eram de esquerda ou que não se reviam no caminho para o socialismo em 74, porque na altura até o PSD defendia algo desse tipo, falava, mas tecnicamente no discurso falava no discurso. Nessa questão e o CDS apareceu muito para isso. Hoje mais do que formalmente, hoje é mesmo, hoje é diferente. Hoje não é formalmente, mas exatamente. É na prática. Mas aquilo... E o CDS foi atraindo aí a conservadores, liberais, saudosistas, o que é uma mistura um pouco estranha de pessoas ali, muitos entre liberais e reacionários. Estava a falar de coisas bastante distintas. Estava condenado a certa altura aquilo a explodir, e isso acabou por acontecer, porque aquelas pessoas não podiam estar dentro do mesmo partido, era preciso ou ia para um lado ou ia para o outro, era muito difícil, 40 anos após o 25 de Abril, manter esse equilíbrio interno, e já podia ter explodido antes, mas apareceu alguém que tem algum carisma, que foi tendo alguns resultados eleitorais, que foi Paulo Portas, e o partido era muito mais o Paulo Portas do que propriamente qualquer conjunto de ideias, e quando Paulo Portas, mas ainda assim, para mim, assassinou o partido em 2013 com a questão do irrevogável, acho que aquele resultado da Associação Cristas em 2019, que dizem ter sido péssimo, acho que foi um milagre. O que aconteceu em 2022 não ter acontecido em 2019, para mim foi um milagre. E agora temos um problema. O CDS tem um problema que nunca aconteceu. Há aqui uma exceção que eu digo já, mas é muito difícil acontecer um partido sair do Parlamento e regressar. Há uma exceção que foi o UDP, mas que quando regressou nas listas do PCP. Senão não regressaria. Não regressei. Estás a falar de quem? Desculpa, Carlos. O UDP. O UDP regressou no Bloco de Esquerda. Não, mas antes disso se elegeu pelas listas do PCP. Foi? Olha, não tinha ideia. 1900 e... O UDP teve muito tempo um deputado único. Tinha o Acácio Barreiros e depois o Major Tomé. E o Major Tomé foi eleito nas listas do PCP. Não foi, Carlos. Eu acho que não, mas acho que não foi eleito pelo UDP. Eu acho que o UDP só regressou ao Parlamento com a aliança do Bloco. O Bloco é o UDP, é o PSR. E é mais alguma coisa que qualquer, ou uma seita qualquer. Vocês esperem até ver o regresso dos verdes. Mas posso estar enganado, pode haver. Eu acho que o UDP e o PCP nunca se ligariam. Diz aqui... para nós... Estou aqui com a Wikipédia aberta. Nas eleições então vamos escutar. Elegeram novamente o Major Tomé nas listas do PCP, por Lisboa. Diz, nas listas do PCP. No PCP. Mas não foi a UDP que foi para o PCP. O Major Tomé que arranjou um tacho pelo PCP. Supostamente terá ido, mas pronto, não me lembro disso, por acaso não tenho enganado, mas de qualquer forma... Aquilo é tudo um bando de comunistas, mas eles depois lá entre eles têm divisões insanáveis. Eles não, o próprio Trotsky que o diga, o próprio Trotsky que o diga sobre essas coisas, esses problemas insanáveis. De qualquer forma lá regressou e depois voltou a regressar na questão mas regressou, esquerda, mas é... De uma maneira sui generis. Mas é algo muito excepcional. O CDS teria que encontrar um conjunto de causas que fizesse merecer ou que... Uma AD, não é? Mas para que é que o PSD, até este PSD, que não sabe muito bem a quantas anda, para que é que o PSD precisa do CDS neste momento? Para fazer a questão é essa, não tem grande... A questão é que o CDS está agora rodeado por um triângulo que é muito complicado, que não pode ser um partido liberal, porque isso é um nicho que já está ocupado. Sim. Pode tentar ser um partido conservador, mas
mas parece-me que o Chega vai sempre duplicar. O que quer que o CDS defenda, o Chega vai cobrir e duplicar. Pode ser um partido conservador mais moderado, mais democrata cristão, menos histriónico. Pode e será, mas que votos é que isso dá, cara? Mas o PSC também ocupa um pouco desse espaço. Há ali uma ala do PSC que também ocupa um pouco desse espaço. E o CDS não sabe quantos votos é que isso irá ter. Eu acho que é o único espaço que o CDS tem, que é voltar a ser um partido conservador de matriz cristã e assumir essa matriz até por oposição ao Bloco de Esquerda, que o Alberto dizia do Bloco de Esquerda. Tem um conjunto de políticas, se calhar, muito pouco cristãs, muito pouco ligadas a isso, que pode afastar um bocadinho pessoas com uma posição mais democrata cristã. É a única posição. Quantos votos é que isso vale? Tenho dúvidas que consigam o suficiente para regressar. Mas nunca sabe. Eu acho que se o Nuno Melo tivesse sido eleito antes das eleições legislativas, possivelmente o CDS não teria desaparecido. Porque o Nuno Melo tem, em termos estéticos, é muito mais aquilo que se espera de um líder do CDS, mesmo que em termos ideológicos esteja muito próximo daquilo que era o Francisco Rodrigues Santos. Não há grandes diferenças entre os dois ideologicamente, mas é o eleitor típico do CDS, mais grisalho, no Melo está com mais por aí, e penso que o Francisco Rodrigues Santos poderá ter perdido aí alguma coisa em termos da estética daquilo que são os eleitores do CDS, mas duvido que, perdido o lugar, que tenham grandes hipóteses. E note-se, eu acho que o CDS, se nós tivéssemos um sistema eleitoral decente, o CDS teria elegido deputados, porque tiveram 1% dos votos. Disseminaram-se dos votos. 1% dos deputados seriam até 2 deputados, mas infelizmente, como o nosso sistema não é proporcional, é o que temos. Pois, e aqueles deputados todos do Chega também ficavam muitíssimo bem repartidos, digo eu, se metade daquilo fosse do CDS ou por aí. Mas enfim, isso é outra questão. Às vezes o CDS descobre espaço para voltar ao Parlamento, e enquanto o CDS procura esse espaço, nós avisamos os nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central através do MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. E não vamos para a sessão de esclarecimento sem antes esclarecermos o quão gostoso é o azeite Talismã, do qual nós somos grandes fãs, e que gostamos de degustar nas instalações dos hotéis Vila Galé, que também apreciamos muito e agradecemos muito aos hotéis Vila Galé e ao Azeite Talismã o facto de continuarem a apoiar o Comitê Central. Nós voltamos já de seguida com a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes seculares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já Talismã. Sessão de esclarecimento, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem enviar as vossas questões por escrito ou, se preferirem, num ficheiro áudio que nós colocaremos no ar, digamos assim, ou, mais espetacular ainda, enviarem mesmo um vídeo com a vossa questão e nesse caso aparecerão também aqui ao pé de nós no Comitê Central. A pergunta desta semana é do Marco Madaleno. Pergunta o Marco, ou diz o Marco, que vem aí a bazuca, entregue a um governo de maioria absoluta. Qualquer pessoa que saiba usar uma máquina de calcular vai entender que no final o dinheiro não foi canalizado para onde devia, e pergunta de seguida o Marco: acham que no final do mandato deste governo irá finalmente acabar o mito de que durante o consulado de Cavaco Silva o país só cresceu porque entraram rios de dinheiro vindos da CEE?
É esta a pergunta do Marco Madaleno. Muito obrigado, Marco, pelo envio da questão, à qual nós responderemos com total acerto por banda de Alberto Gonçalves e Carlos Guimarães Pinto. Portanto, meus caros, a pergunta do Marco é se no fim destes 4 anos de governo socialista e com o dinheiro que virá aí por via da bazuca, irá acabar o mito de que, de facto, durante os anos do governo de Cavaco Silva, o país só cresceu por força deste tipo de fundos que foram injetados na nossa economia. O que é que vos parece que vai resultar, fazendo um pouco de futurologia, no fim destes 4 anos, quando olharmos para trás, vamos estar de facto muito satisfeitos com o desempenho deste governo e nomeadamente com a aplicação destes fundos? Só 2 coisas, ou 3. Primeiro, os mitos em Portugal nunca acabam. As coisas, quando se enfiam na cabeça das pessoas, são para ficar e não há realidade que as demova disso em geral. E depois há uma parte da questão do espectador, que é verdade. Eu acho que Portugal só cresceu, ou quase só cresceu, por causa dos fundos europeus na altura do professor Cavaco Silva. Eu acho que na altura do professor Dr. António Costa, Portugal não vai crescer nem graças aos fundos europeus. Acho que a diferença é essa. Na altura, os fundos fizeram muita diferença e acho que abriram um precedente prejudicial ao país. Foram importantes, mas acho que habituámos a julgar que nós éramos aquilo. E pareceu mais espetacular porque também partíamos de uma base que efetivamente era um atraso de vida completo. Sim, que era um completo atraso de vida. Estamos a falar de meados dos anos 80, onde efetivamente, enfim... E acho que em parte se manteve o atraso de vida, mas disfarçado por muito dinheiro. Com algum verniz que ajuda a disfarçar um bocadinho essa atraso de vida. Obtida à custa da produtividade dos alemães e dos holandeses e dessa rapaziada, e que nos deu a ilusão de que, de repente, estávamos no centro da Europa, quando não estávamos, continuávamos a ser um país pobre e periférico, como continuamos, e aparentemente cada vez mais, comparativamente, nos dias de hoje. A diferença é que realmente o professor Cavaco usou esses fundos, por muito má utilização que eles tivessem tido, alguma por culpa do governo, muita por culpa de outras instâncias que desviaram fundos. Toda a gente se lembra daquelas histórias, das formações, daquelas candidaturas, daqueles subsídios, aquelas coisas todas. Agora, o que se passa, mas na altura, apesar de tudo, serviu para alguma coisa. Neste momento eu acho que não vai servir para absolutamente nada ou para praticamente nada, a não ser para fazer um novo aeroporto em Lisboa, para criar uma rede ferroviária de alta velocidade, para financiar a TAP, para essas coisas. E para uma data de outras coisas, para satisfazer amigos. E pronto. É a minha. Eu vou discordar aqui um bocadinho do Alberto. Quando Isso ele é diz, que não pode ser. Quando ele diz que aquele crescimento na altura, nos anos 80 e nos 10 anos de Cavaco, se deveu exclusivamente aos fundos europeus. Disse quase. Acho que na altura foram feitas um conjunto de reformas que nós hoje até desvalorizamos um pouco, porque nos tendemos a esquecer daquilo que o país era no princípio dos anos 80. E que eram reformas, eram óbvias e fáceis e ajudaram ao crescimento, que também ajudaram bastante a que houvesse esse tipo de crescimento. Muitas delas, claro, impulsionadas pela União, independentemente dos fundos, mas quando estamos a falar, sei lá, da privatização da comunicação social, na altura, acho que até o próprio PS votou contra a existência de televisões privadas, era algo que não é espantoso, não é espantoso. Existia. A privatização de alguns setores, de empresas que emperravam a economia como um todo. Houve ali um conjunto de reformas que foram importantes e também impulsionaram a economia para além dos fundos europeus. Eu tinha, o meu falecido avô gostava muito do Cavaco e sempre que diziam isso, ele fez umas contas quaisquer que não estou certo que estejam certas, mas que são um bom exemplo, que era, os fundos europeus só dá para um café e meio bagaço a cada português, não sei se isto está certo, que era o pequeno almoço dele. Ele dizia, mas então, os fundos europeus só me pagam o pequeno almoço, o resto somos nós que fazemos. Ele dava muito esta ideia e, de facto, os fundos europeus ajudaram bastante as infraestruturas e, no princípio, quando se começa o investimento em infraestruturas, tem um grande retorno. A primeira autoestrada Porto-Lisboa tem um enorme retorno. Claro que depois, 20 anos depois, constrói-se a segunda autoestrada. A sétima autoestrada, né? Claro. A sétima autoestrada Porto-Lisboa. Já não tem absolutamente retorno. Não era a sétima, acho que era a terceira. Mais fácil. Parou-se na terceira.
era mais fácil esses investimentos em infraestruturas resultarem em crescimento económico do que é propriamente agora. Mas também houve, nessa altura, um conjunto de reformas importantes que reformaram a economia, que impediram muitas contra-reformas, digamos assim, ali daquilo que tinha acontecido na altura do PREC, que só se inverteram já nos anos 80 e que permitiram também o crescimento da economia portuguesa. O que é que vai acontecer agora? Tenho dúvidas que os fundos europeus tenham o mesmo tipo de efeito, porque podem não ser tão bem gastos e porque mesmo aquele que for gasto já não terá o mesmo tipo de retorno, porque uma segunda dose, ou terceira, ou quarta, ou quinta de investimento em infraestruturas normalmente não tem o mesmo tipo de retorno. Carlos, mesmo desculpa, que já seja tem algo que faz falta como uma rede ferroviária. Sim, mas a rede ferroviária provavelmente não seria um TGV Porto-Lisboa ou Lisboa-Madrid ou não sei o quê, digo eu. Não, TGV... Mas uma rede ferroviária que cobrisse o interior, isso não vai acontecer. Nós não precisamos de um TGV, nós precisamos de ter duas linhas que permitam que o alfa pendular, porque já use a velocidade que é capaz. Não? Os países nórdicos não têm TGVs, não precisam daquilo para nada, precisam de uma linha onde o alfa pendular pode... Carlos, a Irlanda começou a crescer e cresceu muito sem ter autoestradas. A Irlanda, eu estive lá, sei lá, muitos anos. A Irlanda tinha uma espécie de circunvalação à volta de, uma cril, à volta de Dublin. Era a única autoestrada. E, no entanto, a Irlanda já estava num ritmo de crescimento. Já estava, claro. Imenso. Pois, para além de que... Aqui, desculpa, eram fundos europeus, mas esses fundos fizeram estradas de que Portugal precisava na altura, do Cavaco Silva. É verdade. Mas não é só... Agora, também não podemos culpar só o Costa, do Cavaco Silva. Até agora fez estradas, só por exemplo, para falar das rodovias, não é? Fez estradas sobre estradas, criou-se redundâncias absolutas porque havia fundos para gastar e havia maneiras de... Ao fazer as estradas, também permitia-se satisfazer os amigalhaços. O conjunto de clientelas, claro. E aquilo que o Carlos... Desculpa, o Porto e Lisboa estão completamente cercados por uma resma de autoestradas que são... Eu não consigo perceber aqui, onde eu moro, por exemplo, que autoestradas num raio de 30 km é uma coisa que eu não consigo, ainda hoje não percebi, nem as conheço. E Lisboa parece... E também... Nós tínhamos, sim, creio que não será muito diferente. Nós também aqui há tempos tínhamos falado sobre isso, Carlos, também, não sei, também pelo facto de se ter criado esta dependência dos fundos europeus, a própria economia também não se reestruturou um pouco naquele sentido que falávamos aqui há tempo, de se direcionar para captar estes fundos sem uma preocupação de que esses investimentos para os quais os fundos são captados sejam propriamente de rendimentos com expectativas de retorno interessante, não é? A própria economia reestruturou-se no sentido de captar esses fundos sem uma preocupação, necessariamente sem uma preocupação de os utilizar de forma produtiva, digamos assim. Vocês falam com alguém que queira ter uma startup nos Estados Unidos e o que ele vos vai mencionar é o produto que clientes é que quer, não sei o quê, Fala-se com alguém em Portugal que esteja a pensar montar uma empresa, aquilo que ele fala logo é que fundos europeus é que eu vou buscar. Que setor é que eu devo investir, ou seja, não é que produto é que eu vou... Em que é que eu devo fingir que vou investir para poder sacar os fundos? Nem vou por aí, mas não é que produto é que os clientes vão querer no futuro, é que produto é que os fundos europeus vão subsidiar no futuro. Era como o Jorge Costanza no Seinfeld, o sonho dele não era ser arquiteto, o sonho dele era fingir que era arquiteto. A nossa coisa é um bocado isso. Dá muito menos trabalho, tem tudo de bom e dá muito menos trabalho, sim. Portanto, as expectativas, caro Marco Madaleno, não são de facto muito otimistas e acho que acabámos por responder à sua questão. Nós acabamos por aqui a sessão de esclarecimento, mas não acabamos já o programa porque precisamos de lembrar aos nossos espectadores e ouvintes que podem continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091, e não vamos também embora sem primeiro agradecer o apoio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé e sem relembrar os nossos espectadores e ouvintes que o Comitê Central estreia todas as segundas-feiras às 21 horas no canal de YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. E podem também ouvir este programa em toda uma variedade de plataformas de podcast, como Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. E em todos estes sítios onde for possível classificar o programa, classifiquem, como é óbvio, com a classificação máxima, porque só isso é que se justifica, e nós agradecemos muito. E por hoje, sendo assim, ficamos por aqui, com a promessa de voltarmos na próxima segunda-feira. Até lá. Obrigado. Obrigado. Deus.